Convidamos para fazer uso da palavra o senhor presidente do Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo, Coronel Antero Batista de Campos Homem. Tomei a liberdade de pegar um copo d'água aqui porque a empreitada vai ser longa. Ou nem tanto, não se preocupe, não se preocupe. Mas, Dr. Tiago, Coronel Freitas, saudando a vossas excelências, eu saúdo também as demais autoridades que aqui foram nominadas, dizer que é um prazer enorme nós estarmos aqui na Câmara de Vereadores e principalmente nessa situação. Eu queria, antes de iniciar as minhas palavras, ler o diploma que nos foi concedido. A Câmara Municipal de Porto Alegre confere o presente diploma honra ao mérito nos termos da resolução número 2083, de 7 de novembro de 2007, ao Centro Comunitário e Cultural de Belém Novo, por sua destacada contribuição à sociedade porto-alegrense, Porto Alegre, 22 de agosto de 2014. Vereador Professor Garcia, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Senhoras e senhores, muito grande é a nossa felicidade em estarmos hoje aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, sendo homenageados com a outorga do diploma de honra ao mérito, por iniciativa do vereador Dr. Tiago Duarte, e também comemorando os 10 anos de criação do NCC Belém. Nesse instante, gostaríamos de pedir permissão a todos aqui presentes nesta noite memorável para contarmos um pouco da trajetória do NCC Belém. E na medida que durante a narrativa dessa trajetória forem sendo citados os nomes das pessoas que de alguma forma fazem parte da história do núcleo, solicitamos que as mesas se dirijam até a frente deste plenário. Concomitantemente também vai passar uns slides que vai mais ou menos também focar a nossa história. O NCC Belém é uma instituição beneficente, sem fins lucrativos e que nasceu da necessidade de aproximação da Brigada Militar com a comunidade do loteamento Chapéu do Sol. No ano de 2002, a Brigada Militar se deparou, durante os atendimentos prestados ao loteamento Chapéu do Sol, com situações de muita indignidade. Não havia uma comunidade organizada, mas sim pessoas que nunca haviam vivido em uma casa de alvenaria, oriundas de diversas invasões e que foram sendo colocadas nas 487 casas recém-construídas pela Prefeitura Municipal. Testemunhou-se, na época, folhagens sendo plantadas em vasos sanitários, portas e janelas sendo vendidas para que o vício fosse sustentado. E logo a violência descambou, havendo um impulso por parte da Brigada em buscar formas de aproximação. As primeiras pessoas que acreditaram nessa proposta de aproximação foram o idealizador do condomínio Terra Vive, que sustentava a máxima de uma sociedade integrada, independente de classe social, uma espécie de viver sem muros. Assim como o primeiro administrador do condomínio, estamos falando do arquiteto Mário César Terra Lima e do senhor José Maria Crefe Filho,
Além deles, tivemos também a figura de um policial militar que muito acreditava no policiamento comunitário. O então Major Juarez Fraga Correia da Costa Júnior, na época do 21º Batalhão, hoje na Reserva Memorial da Brigada Militar, Coronel Fraga. E a transformação começou com o sopão comunitário, que passou a acontecer todas as sextas-feiras, sempre precedido de palestras dos brigadianos com a comunidade. Para que o sopão acontecesse, várias etapas foram sendo vencidas. Primeiro, precisava-se de um local, o qual foi cedido pelos empreendedores do condomínio Terraville, senhor Jaime Siroski e Marcelo Siroski, da Terraville Participações Limitada, que mais tarde ainda iriam doar e passar a escritura do terreno, onde hoje se localiza o NCC Belém, na Avenida Juca Batista. A seguir, foi montada uma comissão para administrar esse local, que foi composta pela senhora Raquel Costa Golubic, presidente do Conselho de Belém Novo. Senhor Juarez dos Santos, e do senhor Índio Tadeu dos Santos. Após todas as improvisações para a montagem de uma cozinha no galpão cedido pelo Terraville, e que foram capitaneadas pelo senhor Índio Tadeu dos Santos, necessitava-se dos gêneros para o sopão, que foram arrecadados pela patrulha escolar da 2ª Companhia do 21º Batalhão, formada pelos sargento Gesiel Prates Pedroso e pelo soldado Mário Sérgio Silva da Silva. O preparo do sopão ficou a cargo de uma grande equipe de voluntários, oriundos da paróquia Nossa Senhora de Belém, liderados pelos casais Maria da Glória da Silva e Almiro Nunes da Silva. Os casais Doraci da Graça Rocha de Freitas e Antônio Carlos Borges Rocha de Freitas. Enilda Crescêncio Valentim e Euclides Ferreira Valentim. Também o casal Rejane dos Santos Aguiar e Carlos Aparício da Silva Aguiar.
e ainda Luiz Henrique Primon. Um dos voluntários da sopa, que vinha de Viamão para ajudar na sua convicção, hoje é o gestor do nosso núcleo, Tenente Carlos Augusto Medina. Esse sopão, que foi o início de tudo, o que hoje é o NCC Belém, tinha também uma personalidade, que além de se valer da sopa como moradora do loteamento Chapéu do Sol, ainda auxiliava na limpeza da nossa improvisada cozinha. Essa personalidade mais tarde passou a ser funcionária do núcleo, como auxiliar de serviços gerais. E hoje dá nome à nossa atual cozinha. Trata-se da senhora Maria Leontina da Silva, a avó Maria, que já se foi para outro plano, mas deixou muitas saudades e hoje é nossa homenageada em memória. Representada ainda no ano de 2002, foi servido o primeiro sopão, com o comparecimento de 62 famílias do loteamento Chapéu do Sol. E a partir desse dia, todas as sextas-feiras, acontecia o evento sopão, com um número cada vez maior de famílias participando e sempre com o diálogo dos agentes da Brigada Militar. Com o tempo e outras pessoas associando-se à iniciativa da Brigada, foram surgindo diversas atividades para essa comunidade no galpão da sopa. Uma delas foi a ideia de um rapaz, morador do loteamento, o qual entendia que poderia ocupar o tempo ocioso das crianças ensinando percussão. Esse rapaz, que chegou a ser morador de rua, que montou a escolinha de percussão com instrumentos que ele mesmo construía, mais tarde foi funcionário do NCC Belém. E hoje é um cidadão porto-alegrense, bem-sucedido em seu emprego e um exemplar chefe de família. Estamos falando de Davis Santos da Silva, mais conhecido como Quinzinho. E em seu nome homenageamos todas as famílias do loteamento Chapéu do Sol. Houve mudança de perfil das famílias, que começaram a aproveitar oportunidades e preenchimento útil do tempo ocioso. Entretanto, o trabalho do sopão era completamente informal e as necessidades eram enormes para tanta informalidade. E nessa época aqui, eu até confesso aqui uma coisa muito nossa da cidade, que eu cheguei nessa época aqui e falei para a cidade o seguinte: cidade, eu estou assustado. Estou assustado, porque começou a ficar grande demais, né? Bom, assim, em 2004, novamente, a Terra vira participações, agora na pessoa da senhora Elaine Axelrod Sirotsky, aqui também representada pela senhora Jandina Aldino, coloca no caminho das pessoas envolvidas com o sopão a Fundação Maurício Silas Sobrinho, que na pessoa do seu então diretor administrativo, senhor Alceu Terra Nascimento, passa a ensinar e formatar o caminho para a fundação de uma ONG. Em 24 de agosto de 2004 é fundado o NCC Belém e no ano seguinte é assinado o primeiro convênio público com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através da Secretaria de Segurança Urbana e Direitos Humanos,
para a implantação de um telecentro de informática, o qual hoje é considerado pela Prefeitura Municipal, constando inclusive em diário oficial, como um dos telecentros padrão em Porto Alegre. Mister se faz registrar que o telecentro do NCC Belém foi o primeiro em Porto Alegre a receber os novos equipamentos adquiridos pela Prefeitura com verba federal. Verba esta conquistada pelo deputado Beto Albuquerque, auxiliado por seu assessor Antônio Elisandro de Oliveira, os quais foram pessoalmente fazer a entrega dos equipamentos ao NCC Belém. No ano de 2005, o Terra Vida Participações da Comunidade, observando o sucesso do trabalho iniciado com o Sopão Comunitário, constrói a sede da 2ª Companhia do 21º Batalhão, na frente do terreno do núcleo, o qual foi totalmente mobiliado por ação da Secretaria de Segurança Pública do Estado. No ano de 2006, o NCC Belém recebe o prêmio Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e Unesco, por indicação desta última entidade, a partir de uma reportagem publicada em setembro de 2006 no jornal Zero Hora, cuja matéria foi assinada pela jornalista do grupo RBS, senhora Adriana Irion. A Adriana também está recebendo o prêmio, um agradecimento especial a Adriana Orion, por todo o trabalho, carinho e dedicação à causa comunitária. Isso aqui é um mimo que o NCC Belém está ofertando à Ariane e foi confeccionado em 2009, mas estamos pagando débito. Nessa época, e por vários anos, o NCC Belém promoveu o que ficou conhecido na região como o Natal da Criança do Extremo Sul, atividade que ocorria na Praça de Belém Novo, para um público de 2.500 crianças, as quais passavam a tarde de um domingo de dezembro ao ar livre, assistindo shows, brincando em cama elástica, piscinas de bolinha, tobogãs, além de receber lanches com refrigerantes, algodão doce, pipocas, outros tipos de doces, e com a chegada do Papai Noel no caminhão do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar. Ainda recebiam um brinquedo de presente de Natal. Para que essa atividade acontecesse, muitas eram as pessoas envolvidas, tais como as diretoras das escolas Neita Martim Ramos, senhora Mara Regina Romeiro, e sua equipe, e da Escola Evarista Flores da Cunha, da senhora Rosane Santos de Moraes e de sua equipe. Fundamental também o trabalho incansável do senhor Breno de Ávila Almeida, que, entre outras iniciativas, listava todas as crianças cadastradas nas comunidades participantes. Além disso, para levantar fundos que ajudassem a concretização do evento, antecedia
o Natal da Criança do Extremo Sul, uma bailanta no ginásio da Igreja Nossa Senhora de Belém, com a apresentação de vários e renomados artistas, capitaneados pelo senhor Caco Pacheco. Caco Pacheco, que recrutava todos os artistas e pelo cantor também da ativista Porca Véia. Cantor ativista Porca Véia, que cedia todo o equipamento de som e palco, e ainda encerrava a noite com seu show musical. Obrigado, cara. O núcleo não seria, em meados de 2007, uma moradora do condomínio Terra Vida, Belém, Novo Golf Clube, surpreendeu o NCC Belém com um trabalho fantástico na área de identidade visual. A antiga logotipia foi substituída por uma contemporânea, que foi estudada, trabalhada e criada pela senhora Sabrina Wagner, a qual o núcleo muito agradece, pois hoje estamos em sintonia com a modernidade das principais marcas nacionais, graças à sua criatividade. O núcleo não seria o que é sem a participação da nossa poetisa, voluntária, tradicionalista e grande amiga, senhora Vera Aguiar. Que foi fundadora de um galpão tradicionalista dentro do NCC Belém, onde ensinavam-se o culto às tradições do nosso estado, às crianças, e também foi fundamental em uma participação da instituição no acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Em 2010, dado ao crescimento das atividades e da quantidade de público que acorria ao NCC Belém para cursos e oficinas, a entidade tem suas instalações, melhor dizendo, ampliadas por graça e obras dos senhores Ernesto Oderich Sobrinho e, em especial, ao senhor Klaus Gerdau Johann Peter, pessoas que ainda hoje muito a entidade recebe suas ideias e seus aconselhamentos. Junto dessas pessoas, não poderíamos esquecer daquela pessoa que na empresa Gerdau sempre operacionalizou as questões levantadas pelo Sr. Klaus, que é o Sr. Clodes Xavier da Silva, gerente do Instituto Gerdau. Ao longo desse período, várias foram as adaptações feitas no NCC Belém, como, por exemplo, o fim do sopão, já que não havia mais a necessidade, além de outras em nível administrativo e até estatutário, sempre levadas a efeito pelas hábeis mãos do presidente do Conselho Administrativo do Núcleo, senhor Luiz Carlos Barreto. Senhor Luiz Francisco Barreto, pessoa da qual homenageamos todos os conselheiros, tanto administrativos como fiscais, do NCC Belém. No ano de 2012, o núcleo recebeu a mais alta condecoração ofertada pelo município, a Medalha Cidade de Porto Alegre, por ocasião do aniversário da cidade, aquecendo a proposta do então secretário de Segurança Urbana e Direitos Humanos, o vereador Nereu Dávila, a quem o NCC Belém muito agradece a deferência. Neste ano de 2014, o condomínio Terra Ville, Belém Novo Golf Clube, que é um condomínio com responsabilidade social,
se consolidou como entidade mantenedora do NCC Belém. Momento em que aproveitamos para agradecer a cada condômino, assim como a todo o Conselho de Administração do condomínio e Conselho Fiscal, sendo que nossa homenagem é feita na pessoa de um morador, que é um grande colaborador do NCC Belém, e é também presidente do Conselho de Administração do condomínio, senhor Luiz Fernando Pinotto, aqui representado pelo senhor Alexandre Teixeira. O núcleo comunitário e cultural Belém Novo atende cerca de 700 pessoas por mês, através de cursos e atividades totalmente gratuitas nas áreas profissionalizante, educacional e cultural. Na área profissionalizante, por cursos da própria entidade, como de auxiliar de escritório, ministrado pelo professor voluntário senhor Henrique Carvalho, pessoa na qual homenageamos todos os voluntários do NCC Belém, e que são muitos. Nesta área, outros cursos são realizados em parceria com entidades como o SENAC Comunidade, dirigido pelas hábeis mãos de nossa grande amiga e sempre colaboradora, dona Cecília Greenberg. Dona Cecília, que é incansável na arte de ofertar à comunidade uma gama de oportunidades. Assim também o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, na pessoa do senhor Fabiano Prato Rett, aqui representado pelo senhor Carlos Eduardo Wingler, que é diretor do Centro de Educação Profissional SENAI da Construção Civil. Firmamos também uma sólida parceria com a empresa Celulose Rio Grandense, de Guaíba, através do diretor vice-presidente, senhor Walter Lívio Nunes, aqui representado pelo senhor Aires Moura, Cláudio Aires Moura, onde, além do incentivo aos cursos regidos pelo Pronatec, ainda custeou grande parte das reformas estruturais feitas no ano de 2013 no prédio do NCC Belém. Esta e outras reformas e ampliações do núcleo tiveram sempre seus projetos idealizados pela designer de interiores, senhora Roselaine Ribeiro Perronese, que hoje também homenageamos. A senhora Rosilane, para quem não sabe, é esposa do nosso major da cidade e é uma das nossas voluntárias também, que muito nos auxilia.